Sansão matou 1.000 homens com uma queixada de jumento. Arrancou as portas de uma cidade. Venceu um leão com as mãos nuas. Mas foi uma mulher que o destruiu. Não com força, mas com uma pergunta: dize-me, onde está tua força? Nos próximos minutos, você vai descobrir como o homem mais forte da Bíblia se tornou o mais fraco e como sua morte foi sua maior vitória. Se você quer entender como força sem sabedoria se torna fraqueza, inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho. Assim, sempre que lançarmos um vídeo novo, você será avisado. Essa história vai mudar a forma como você vê poder, tentação e redenção. Vamos começar pelo começo. A história de Sansão começa com opressão. Israel estava sob domínio dos filisteus por 40 anos. 40 anos de humilhação, de escravidão, de silêncio. E um casal da tribo de Dan, Manoá e sua esposa, não tinha filhos. Ela era estéril. Um dia, o anjo do Senhor apareceu à mulher de Manoá e disse algo extraordinário: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Navalha não passará pela sua cabeça, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. E ele começará a libertar Israel da mão dos filisteus. Nazireu era um voto especial de consagração a Deus. Não podia beber vinho ou bebida forte, não podia cortar o cabelo, não podia tocar em mortos. Era um sinal de separação total para Deus. E Sansão seria nazireu desde o ventre, algo que era raríssimo. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Chamou-o Sansão. Significa pequeno sol ou homem do sol. E a Bíblia diz: o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a impulsioná-lo. Desde jovem, Sansão mostrava força extraordinária. Mas havia um problema. Ele era impulsivo, forte nos músculos, fraco na disciplina. Você já conheceu alguém com muito talento, mas pouca maturidade, muito dom, mas pouco caráter? Sansão era assim, e isso custaria caro, porque logo cedo, Sansão faria uma escolha que definiria todo o seu destino. Ele se apaixonaria por uma mulher, do povo que deveria destruir. Sansão desceu a Timna, cidade filisteia, e viu uma mulher. Voltou para casa e disse aos pais: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Tomai-a para mim por mulher. Seus pais ficaram chocados. Não há mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que vás tomar mulher dos filisteus incircuncisos. Mas Sansão insistiu: toma-a para mim, porque ela me agrada. Aqui começa o padrão de Sansão: ela me agrada. Não Deus a escolheu. Não é a vontade do Senhor, apenas eu quero. A força de Sansão estava nos músculos, sua fraqueza estava nos olhos. No caminho para Tina, um leão jovem rugiu contra Sansão. O Espírito do Senhor se apossou dele, e ele despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem nada ter nas mãos. Com as mãos nuas, Sansão matou um leão, mas ele não contou isso a ninguém. Dias depois, voltando pelo mesmo caminho, Sansão viu que abelhas fizeram mel dentro da carcaça do leão. Ele pegou o mel e comeu, e deu aos pais, mas não disse de onde veio. Sansão tocou um cadáver, violou o voto nazireu, e isso seria apenas o começo. No banquete de casamento, que durou 7 dias, Sansão propôs um enigma aos 30 companheiros filisteus. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Se adivinhassem em 7 dias, Sansão daria 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Eles não conseguiam adivinhar. Então pressionaram a esposa de Sansão: persuade teu marido a declarar-nos o enigma, ou queimaremos a ti e a casa de teu pai. Ela chorou, manipulou, insistiu, e no 7º dia Sansão contou. Ela imediatamente revelou aos filisteus. Sansão descobriu, ficou furioso. Ele disse: se não tivesseis lavrado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele desceu a Asquelon, matou 30 filisteus, pegou suas roupas e pagou a aposta. E voltou para a casa do pai,
sem a esposa. O pai dela, então, a deu a outro homem. Se você já foi traído por alguém em quem confiou, curta esse vídeo e comenta abaixo. Eu aprendi com a traição, porque agora a vingança de Sansão vai começar de verdade. Tempo depois, Sansão voltou para visitar sua esposa, mas o pai dela disse: eu pensei que a odiasses, por isso a dei ao teu companheiro. Não é sua irmã mais nova ainda mais bonita? Sansão ficou irado. Então Sansão fez algo insano. Capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pelas caudas, prendeu tochas acesas entre as caudas e soltou nos campos de trigo, vinhas e olivais dos filisteus. Tudo queimou. Quando os filisteus descobriram que Sansão fez isso porque seu sogro deu sua esposa a outro homem, eles queimaram a mulher e o pai dela vivos. E Sansão, em vingança, matou muitos mais filisteus. Sansão se refugiou na rocha de Etã. Os filisteus reuniram um exército e foram até Judá exigir Sansão. 3.000 homens de Judá foram até Sansão. Disseram: não sabes que os filisteus dominam sobre nós? Viemos te amarrar e entregar a eles. Sansão concordou, com uma condição: jurai que vós mesmos não me matareis. Eles o amarraram com 2 cordas novas. Quando chegaram aos filisteus, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão. As cordas se derreteram como fio queimado. Sansão pegou uma queixada fresca de jumento e com ela matou 1.000 filisteus. 1.000 homens, uma queixada de osso. Depois cantou: com uma queixada de jumento fiz deles montão sobre montão. Com uma queixada de jumento feri 1.000 homens. Após a batalha, Sansão estava com sede extrema. Clamou a Deus: tu deste esta grande vitória pela mão de teu servo, agora morrerei de sede. Deus fendeu uma rocha e água jorrou. Sansão bebeu, reviveu e julgou Israel por 20 anos. Sansão venceu 1.000 inimigos, mas não venceu ele mesmo. Se você já venceu batalhas externas, mas perdeu batalhas internas, compartilhe esse vídeo. E comenta agora mesmo: meu maior inimigo está dentro. Porque agora Sansão vai cair na armadilha que o destruiria. Depois de vencer 1.000 homens, Sansão foi a Gaza, território filisteu, e entrou na casa de uma prostituta. Os filisteus souberam e armaram uma emboscada para matá-lo ao amanhecer. Mas Sansão saiu à meia-noite e arrancou as portas da cidade com os batentes, tranca e tudo. Colocou nos ombros e levou até o topo do monte em frente a Hebrom. Sansão era invencível, mas estava se autodestruindo. Ele entrava em território inimigo, dormia com prostitutas, brincava com o perigo. Até que Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Ela vivia no vale de Soreque. Os príncipes dos filisteus foram até ela. Ofereceram 1.100 peças de prata, cada príncipe, uma verdadeira fortuna. E disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como poderíamos vencê-lo. Dalila aceitou. Primeira vez, Dalila perguntou o segredo da força. Sansão mentiu. Se me amarrarem com 7 cordas de arco frescas, ficarei fraco. Ela amarrou. Gritou: os filisteus vêm sobre ti. Sansão rompeu as cordas como fio queimado. Segunda vez: se me amarrarem com cordas novas, nunca usadas. Ela amarrou. Gritou de novo. Sansão rompeu como se fossem linha. Terceira vez: se teceres as 7 tranças do meu cabelo com a teia do tear. Ela fez. Gritou. Sansão arrancou o prego do tear. Dalila então usou a arma mais poderosa: manipulação emocional. Como podes dizer eu te amo se teu coração não está comigo? Já 3 vezes zombaste de mim e não me disseste em que consiste tua força. E a Bíblia diz algo devastador. Aconteceu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Sansão estava exausto e, finalmente, contou tudo. Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se me raparem, ir-se-á de mim a minha força e me tornarei fraco como qualquer homem.
Você já entregou seu segredo para a pessoa errada? Já abriu sua alma para alguém que te usou? Sansão fez isso e pagaria o preço mais alto, porque naquela noite, enquanto Sansão dormia no colo de Dalila, a navalha se aproximava. Dalila percebeu que dessa vez Sansão disse a verdade. Chamou os príncipes dos filisteus. Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu... Eles vieram com o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir sobre os seus joelhos. Chamou um homem que rapou as 7 tranças de sua cabeça, e ela começou a afligi-lo. Gritou: "Os filisteus vêm sobre ti, Sansão." Ele acordou e pensou: "Sairei como das outras vezes e me livrarei." Mas a Bíblia registra a frase mais trágica. Porém, ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Os filisteus o prenderam, arrancaram seus olhos, levaram-no a Gaza, amarraram-no com cadeias de bronze e o puseram para moer trigo no cárcere, como um animal cego. O homem mais forte da terra agora era escravo. A Bíblia não diz quanto tempo Sansão ficou preso, apenas que ele girava a mó, dia após dia, cego, sozinho. Mas algo estava acontecendo. O cabelo da sua cabeça começou a crescer. Não era magia, era restauração. Deus não havia esquecido Sansão. Mas Sansão precisava aprender algo que a força nunca ensinou: dependência. Às vezes, Deus permite que você perca tudo para que você finalmente enxergue o que realmente importa. Sansão perdeu os olhos, mas ganhou visão. Se você já passou por um cárcere que te transformou, compartilhe esse vídeo agora mesmo e comente: "Na prisão eu renasci", porque agora vem o momento mais poderoso da vida de Sansão. Assim, os filisteus fizeram uma grande festa para o deus Dagon. Celebravam: "Nosso Deus nos entregou Sansão, nosso inimigo, nas mãos." O templo estava lotado, 3.000 pessoas no terraço. Todos os príncipes dos filisteus estavam lá. Mandaram trazer Sansão para zombar dele. Um menino o guiava pela mão. Sansão, cego, humilhado, quebrado. Mas então ele pediu ao menino: "Deixa-me apalpar as colunas sobre as quais a casa se sustenta, para que me encoste a elas." E pela primeira vez na história, Sansão orou de verdade: "Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Peço-te que me fortaleça só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos." Não era arrogância, era rendição. Não era vingança egoísta, era cumprimento do chamado. Sansão finalmente entendeu: a força nunca foi dele, era de Deus. Sansão segurou as 2 colunas centrais, uma com a mão direita, outra com a esquerda, e disse: "Morra eu com os filisteus." Inclinou-se com toda a força. O templo desabou sobre todos, sobre os príncipes, sobre as 3.000 pessoas, sobre Sansão. E a Bíblia diz: foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Sansão julgou Israel por 20 anos. Matou centenas, talvez milhares de filisteus. Mas na morte, matou mais de 3.000 de uma vez. Sua maior vitória foi quando ele se entregou, quando parou de confiar na força e confiou em Deus. Sansão foi enterrado entre Zorá e Estaol, o mesmo lugar de onde veio. Fez um ciclo completo, de promessa a propósito. Se essa história te tocou profundamente, deixe um like e comenta: "Minha força nasce na entrega." Agora, a conclusão mais importante. Séculos depois, o livro de Hebreus 11 lista os heróis da fé. E adivinha quem está lá? Sansão. Não pelos músculos, não pelas vitórias, mas pela fé final. O que aprendemos com essa história de Sansão? Dons sem caráter destroem. Sansão tinha o maior dom: força sobrenatural, mas não tinha disciplina, nem sabedoria, nem autocontrole. Resultado: o dom que deveria libertar Israel quase o destruiu. Aplicação moderna. Você pode ter talento, sucesso, dinheiro, beleza, inteligência, mas se não tiver caráter, tudo isso vai te destruir. Você não pode brincar com o inimigo.
Sansão entrava em território filisteu, dormia com suas mulheres, brincava com o perigo, achava que controlava tudo, até que perdeu o controle. Aplicação: você não pode namorar o pecado e esperar sair ileso. Não pode só dar uma olhadinha, só uma vez. Sansão descobriu: o que você tolera te destrói. O cárcere pode ser o recomeço. Sansão só orou de verdade no cárcere. Cego, preso, humilhado. Mas foi lá que ele enxergou pela primeira vez. Aplicação: se você está em um cárcere agora, depressão, vício, crise, perda, saiba, Deus não desperdiça dor. O cabelo de Sansão cresceu no escuro. Sua restauração também pode começar agora. Sua morte pode ser sua maior vitória. Sansão morreu, mas cumpriu seu propósito. Libertou Israel do que o oprimia e entrou na galeria dos heróis da fé. Aplicação: às vezes vencer não é sobreviver, é morrer para o que precisa morrer em você. Orgulho, ego, controle, desejo. Quando você morre para isso, Deus te levanta de verdade. Talvez você nunca tenha matado um leão, talvez nunca tenha derrubado um templo, mas você tem um Sansão dentro de você. Você tem dons que podem libertar ou destruir. Você tem uma promessa de Deus que ainda não cumpriu completamente. E talvez você tenha uma Dalila no seu colo. Hoje você escolhe. Vai usar sua força para servir a si mesmo ou para servir ao propósito. Vai morrer nas mãos de Dalila ou nas mãos de Deus, porque a diferença entre força e fraqueza é quem você serve. Sansão descobriu tarde, mas descobriu. E você? Se essa história transformou como você vê força, tentação e redenção, faça 3 coisas. Compartilhe com alguém que precisa de força para recomeçar. Inscreva-se para mais histórias que revelam verdades esquecidas e comente: minha força nasce na entrega. Ou se você quer um vídeo sobre os juízes de Israel explicados, comenta: Juízes de Israel. Lembre-se, quando a força vira fraqueza, é porque você esqueceu de quem vem a força. Mas quando a fraqueza se ajoelha, a força de Deus se levanta. Como Sansão. Como pode ser com você?